Por que Satoru Gojo precisa cobrir os seus olhos? E mais, por que o seu poder ocular se chama Seis Olhos? Vocês já pararam pra pensar nisso? É porque ele, será que tem olhos escondidos pelo corpo e a gente não vê e somos um total de 6 olhos? Nesse vídeo você vai entender tudo sobre essa habilidade ocular dos 6 olhos em Jujutsu Kaisen, galera. Fica até o final que o vídeo vai estar completo, bem didático pra você entender tudo direitinho. A primeira pergunta a se fazer é: o que é a habilidade dos 6 olhos? De forma bem resumida pra gente começar a introduzir aqui, depois a gente vai aprofundando aos poucos as definições, as características dessa habilidade. Vamos lá. Essa é uma rara técnica hereditária da família Gojo, que concede ao usuário uma percepção além do normal do que acontece ao seu redor, e também a capacidade de utilizar o poder do ilimitado em seu potencial máximo. E vocês vão entender por quê. É dito também que Satoru Gojo é o primeiro feiticeiro a nascer com o ilimitado e os 6 olhos nos últimos 100 anos. E assim como o Avatar, só pode existir uma única pessoa com o poder dos 6 olhos por vez. Mas por que essa habilidade se chama 6 olhos? Dentro do mangá, em nenhuma fonte, a gente nunca teve uma explicação de por que exatamente essa habilidade tem esse nome. E isso talvez seja uma referência ao sistema de medida de acuidade visual usado na oftalmologia, ou seja, para medir a nitidez da visão. E a medida 6/6 é considerada uma visão normal dentro do mundo da oftalmologia, que permite você conseguir realizar qualquer atividade do cotidiano e significa que você vê a 6 metros de distância como qualquer pessoa normal. E vale também dizer que essa medida pode ser feita tanto em metros, que é no caso que a gente está usando aqui, 6/6, mas também em pés, que normalmente é usado nos Estados Unidos, que nesse caso aqui, 6/6, seria equivalente a uma medida de 20/20 dentro dos Estados Unidos. Afinal, eles usam, a maldita medida de pés lá naquele país. Mas agora vocês podem perguntar, mas peraí, Bruno, a visão do Gojo, ela é especial. Ela não é uma visão comum, ela não é uma visão mediana. Não dá pra dizer que é 6/6, né? E eu até concordo, né? Dentro da oftalmologia, existem medidas que apontam você ter uma visão ainda melhor do que a de 6/6, por exemplo, né? Seria até o caso de talvez o Gojo ele ter uma visão maior do que essa, com certeza. Mas eu acho que talvez tenha sido só uma referência do autor mesmo de, preciso buscar um nome, vou pegar aqui, existe isso na oftalmologia. Será que ele usa óculos, o autor? Talvez ele soubesse de conhecimento de mundo e decidiu aplicar dentro aqui do universo de Jujutsu. Agora vamos começar a entender como funciona o poder dos 6 olhos. Embora qualquer membro da família Gojo possa herdar o ilimitado, que é a habilidade de manipular e distorcer o espaço através das técnicas azul, vermelho e roxo, apenas aqueles que também possuem os 6 olhos podem realmente extrair o máximo dessa técnica de manipulação espacial. Os 6 olhos, ou Rikugan, para soar aqui mais legal, fornece ao usuário uma vasta percepção do seu arredor e um imenso poder de processamento cerebral, permitindo com que ele manipule com precisão os poderes do ilimitado a um nível atômico. Cada uma das técnicas do ilimitado requer uma manipulação complexa de energia amaldiçoada, tornando o uso do Rikugan crucial para utilizar as técnicas amaldiçoadas do ilimitado em seu potencial máximo. O Rikugan ele também faz com que a energia amaldiçoada do usuário seja utilizada de forma incrivelmente eficiente, gastando somente o necessário para conjurar suas técnicas. Tanto que a quantidade de energia amaldiçoada desperdiçada quando o usuário ativa uma técnica amaldiçoada é infinitesimalmente próxima de zero. Por isso, um usuário adequado do Rikugan como o Gojo nunca fica sem energia amaldiçoada. E aqui vale uma observação, que não se sabe se essa otimização de energia se refere ao custo de energia das próprias técnicas ou o excesso de energia que pode ser desperdiçado no processo, mas provável que seja essa segunda alternativa. Inclusive, o próprio Yuta, ele diz que possui mais energia amaldiçoada que o próprio Gojo, mas como o Gojo ele consegue conservar ao máximo a sua energia,
isso acaba dando uma vantagem a ele. Outra coisa também é que a capacidade de processamento mental que o Rikugan fornece ao usuário é tanta que isso inclusive foi usada contra o próprio Gojo. Ele pode transformar um momento da realidade em mais de um minuto dentro do cérebro dele. Ou seja, fazendo parecer que o tempo se passa mais rápido que o normal na cabeça do Gojo. Esse trecho é se tratando de como foi feito o selamento do Gojo. Se você quiser entender em detalhes como isso tudo aconteceu de forma bem explicada, vai aparecer o vídeo no final desse aqui. Eu lancei semana passada, tá bem completinho, bem explicadinho pra você entender bem direitinho, bem fofinho. Mas agora se liga, galera, presta bastante atenção aqui. Mas essa destreza mental, né, essa proficiência mental que esse poder ocasiona, funciona bem quando usado em conjunto com a visão aprimorada do usuário. Aqui que as duas habilidades hereditárias da família Gojo, elas se fundem, permitindo que ele analise e calcule as posições de tudo que está dentro da visão instantaneamente. Um feiticeiro que possui o Rikugan pode ver coisas a vários quilômetros de distância, facilmente capaz de distinguir diferentes figuras dentro do seu vasto alcance. O Rikugan, ele permite ao usuário ver a energia amaldiçoada em detalhes extremos. Assim, o usuário é capaz de ver o fluxo de energia amaldiçoada, o que por sua vez permite que ele leia também as técnicas amaldiçoadas de outra pessoa. Além disso, pode também diferenciar entre diferentes tipos de energia amaldiçoada e ajudar o Gojo a identificar uma pessoa com base nisso. Esse poder ocular também pode ser usado para permitir que o infinito ilimitado do Gojo, que é o que protege o corpo dele, né, ninguém consegue tocar nele, fique num modo automático, sem que o Gojo precise estar concentrado. Isso permite que ele leia instantaneamente a direção de um projétil que se aproxima usando sua massa, velocidade e forma, entre outros fatores. Ele consegue identificar tudo sobre aquilo que está se aproximando. Então, resumindo, galera, vamos lá. O Gojo, então, ele possui dois poderes-chave. O poder dos seus olhos, que funcionam como um radar necessário para que ele consiga enxergar e identificar a massa, o formato, a aceleração de qualquer coisa que entre nesse radar. E o segundo poder, o do ilimitado, que permite com que ele manipule o espaço ao redor para que nada o atinja. E como ele trabalha esses dois poderes em conjunto? Como um potencializa o outro? Simples. Usando o radar dos olhos para absorção de informação e processando as informações no seu cérebro, ele consegue saber quando melhor usar o poder de manipular o espaço. É como se ele potencializasse não só a visão, mas também o processamento cerebral para assim ele se antever e assim saber como agir antes, né, de algo conseguir atingir ele, de chegar até ele. E além, claro, da precisão que eu falei de não desperdiçar energia enquanto usa suas técnicas. Então, por que manter os olhos vendados? É que vocês podem perguntar, tá, Bruno, mas se o Gojo ele consegue conservar a sua energia amaldiçoada por causa do poder do Rikugan, então por que manter os olhos vendados, né? Se esses olhos vendados eles são para reprimir um pouco da habilidade dele, por que fazer isso se a habilidade ela já é otimizada, se a energia dele já é otimizada e ele não tem um desperdício de energia? Ótima pergunta. O problema é que essa constante e excessiva entrada de informação enquanto o Gojo usa o poder do Rikugan prejudica o cérebro dele, assim como acontece com quem entra na sua expansão territorial, que acaba perdendo a sanidade. E para evitar que ele sofra alguma lesão no cérebro, ele mantém sua técnica amaldiçoada reversa ativada, que em essência, só para lembrar, pega a energia amaldiçoada e a reverte em energia positiva. Na prática, para ficar simples de entender, ela normalmente é usada para curar corpos humanos, assim como o Sukuna ele consegue fazer regenerando os membros do Itadori, e assim como o Gojo também usa, conseguindo constantemente regenerar o seu cérebro, mantendo ele limpo e liso, leve e solto. Então se liga, o poder do Rikugan ele realmente otimiza o uso de energia do Gojo, faz com que ele não desperdice as energias dele desnecessariamente. Só que eu acredito que essa otimização é mais notável na hora de usar o infinito, que é aquela camada que protege o corpo dele de não ser atingido, que deve gastar uma quantidade abismal de energia para manipular o espaço. Tanto que o autor do mangá, ele diz num databook que se ele não estiver cobrindo os olhos, mesmo enquanto usa a técnica de maldição reversa para manter o seu cérebro regenerado, ainda é um pouco cansativo para ele. Então não é como se ele ficasse 100% liso, não tivesse problema nenhum. Ainda é
um pouco cansativo para ele. Então o ato de não cobrir os olhos aumenta o fluxo de informações. Quando ele está com os olhos à mostra, ele recebe mais informações, o que aumenta o trabalho do cérebro, fazendo com que seja necessário mais energia ainda para manter o cérebro regenerado e fresco. Essa diferença deve ser perceptível mesmo para alguém com o Rikugan. Então, um dos motivos para ele usar uma venda ou óculos escuros, inclusive aqueles óculos escuros que ele usa, se outra pessoa comum colocar aqueles óculos não vai enxergar nada, é como se visse um mero preto na frente dele, é quase como se fosse realmente não ver nada, não é um óculos escuro, é um óculos preto mesmo. Ele inibe os seus poderes por pura conservação de energia. Por mais que ele já seja capaz de conservar muito dessa energia por causa do seu poder ocular. Mas óbvio que, cobrindo os olhos, ele não fica completamente cego, né? Ele ainda consegue enxergar resíduos de energia amaldiçoada, mas de forma mais limitada. Tem até uma citação do Databook que diz, abre aspas, mesmo cobrindo os olhos, é como se ele tivesse uma visão infravermelha, de alta definição. Mesmo objetos que não têm energia amaldiçoada podem ser identificados pelos restos de energia amaldiçoada ou pelo fluxo de energia amaldiçoada ao seu redor. E o outro fator aqui, galera, que também precisa ser considerado nessa conta toda é o fator humano. A gente tem que lembrar que os seres humanos, eles são seres sociais e isso não difere o Gojo disso. O Gojo, ele continua sendo um ser humano com necessidades de socializar. Então imagina só você enxergar o mundo ao seu redor, né? Todo o seu horizonte só como energia, só como coisa, sabe? Vendo só técnicas pra lá e pra cá e tal. É como se ele visse tudo, só que de tanto enxergar, é como se ele também ao mesmo tempo não visse nada. É como se você realmente perdesse aquele senso de empatia, de proximidade, de aproximação com aquelas pessoas que você tem uma interação. É como se visse aquelas pessoas ali como meros insetos, até porque o Gojo, por mais que ele seja um cara do bem, ele tem sim um complexo de Deus ali. Ele claramente se coloca muito acima do resto das pessoas. Até a gente vê isso, né, no arco de Shibuya, quando ele vai lá na estação salvar as pessoas, ele passa por cima delas, quase que como se ele estivesse pisando na cabeça delas, né? Só que ele faz isso ao mesmo tempo que ele realmente se importa com a vida daquelas pessoas. Inclusive, o motivo do selamento dele foi justamente pelo fato dele se importar com aquelas pessoas e não querer que aquelas pessoas morressem. Isso ocasionou a própria derrota dele também. Então ele claramente se importa com as pessoas ao mesmo tempo que ele também tem esse complexo de Deus. Mas outro fator que faz com que ele iniba essas habilidades é tentar se manter mais próximo das pessoas que estão realmente mais próximas dele. Porque se ele vê, como eu falei, muita coisa é como se ele não visse nada. Então ele prefere inibir essas habilidades para assim ele dar atenção, ele poder criar um pouco mais de laços humanos com as pessoas que estão próximas dele. Principalmente os seus alunos, que ele várias vezes dentro do mangá ele demonstra ter uma empatia, né? Sentir uma vontade que eles cresçam e assim consigam até mesmo superar eles. Falei bonito. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô tentando fazer um videozinho de Jujutsu por semana aqui no canal, então se você ainda não for inscrito, estamos na meta de 500 mil inscritos. Tem um vídeo sobre o selamento do Gojo que tá bem completinho. Vale a pena vocês conferirem, vai aparecer na tela agora já. Queria agradecer mais uma vez ao João Pedro Maciel por ter me ajudado com o roteiro desse vídeo, prestando uma consultoria aqui para eu tirar todas as dúvidas e assim traduzir tudo de forma bem simples para assim poder trazer aqui no vídeo. Então, como eu falei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!